Olá, tudo bem? Queria bater um papo com você. A gente tem, sabe, eu ouço muito, né, na minha clínica diária, várias pessoas falarem sobre o ego, né? Ego, E-G-O, ego, né? E muitas pessoas têm algumas interpretações sobre o que é o ego, né? A gente não entende. O ego, na realidade, ele é muito usado na psicanálise, na filosofia também, que é a busca do eu, Paulo, né? Eu, Paulo Bregantin, o que eu sou, né? Do que eu sou feito, né? Então o ego é uma busca de você mesmo. E o ego, ele foi formado, ele é formado para ele conduzir e administrar duas coisas muito importantes para a vida, que são os desejos e as realidades, né? Nós temos desejos e temos realidade. Quem que administra o que é desejo e o que é realidade, né? O que eu quero fazer e o que eu posso fazer, o que eu tenho vontade de fazer e o que verdadeiramente eu posso fazer, aquilo que eu tenho vontade e desejo de executar e aquilo que de verdade eu posso fazer e executar. Quem faz esse equilíbrio, quem trabalha isso é o ego, né? O ego é você, é algo que está dentro de você. Por isso que às vezes a gente fala, olha para o espelho. Quando você olha para o espelho e consegue se ver e consegue falar com você mesmo, você acaba conversando com o seu ego, com você mesmo. Antes da gente fazer uma ou outra coisa, seja lá o que for que você é levado a fazer, muitos que estamos aqui, vocês estão me ouvindo, às vezes a gente ouve uma voz, a gente ouve algo de dentro, a gente chama de instinto, a gente chama de alguma coisa. O que é aquilo? Por que eu sinto vontade de fazer isso, aquilo, tal? É o nosso ego querendo falar com a gente, querendo colocar para fora aquilo que você deve fazer. Então o ego, na realidade, ele é o equilíbrio. Quando você ouve falar do egoísta ou egocêntrico, é quando o ego ele perdeu a noção do que é realidade e desejo. Então o egoísta e o egocêntrico, né, ele perdeu a noção do que é realidade e do que é desejo. Uma pessoa que está no seu psique perfeito, que está equilibrado, ele está com o seu ego equilibrado. Por quê? Porque ele sabe que nem tudo, nós sabemos, né, que nem tudo que eu quero, eu posso, né? Por quê? Porque tudo que eu quero são os desejos que eu tenho, seja eles quais forem, né? Todos os desejos. Às vezes eu tenho o desejo de comprar um carro, né? Só que o que acontece? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu quero comprar um carro que tem um valor X, mas eu ganho infinitamente menos que isso. Então, o meu desejo, né, ele não pode ultrapassar a realidade que eu estou vivendo. Quem que mantém esse equilíbrio? O ego, né? Aquilo que está dentro de você, que é você mesmo, que se cuida. Quando você faz dívida além daquilo que você pode, você não consegue pagar, em algum momento você perdeu o seu ego, você perdeu o seu equilíbrio, né? E você entrou num processo de egoísmo, egocêntrico, e achava que podia e não pôde. Aí a gente entra em outras áreas. Mas o ego, na realidade, ele tem essa função de equilibrar entre o que eu desejo e aquilo que é realidade na minha vida. Então, quanto mais eu conseguir administrar, né, quanto mais eu entender quais são os desejos que eu tenho, com a realidade que eu tenho, mais eu vou viver tranquilo, mais eu vou viver em paz, mais eu vou viver bem comigo mesmo e viver bem com as outras pessoas, né? Porque se o meu ego estiver equilibrado, eu vou atrair o equilíbrio do ego das outras pessoas. Então, só para a gente entender nessas poucos minutos que a gente está falando, né? Muita gente fala e pergunta, fala sobre ego. O ego é isso. Ele claro, existem explicações científicas e complexas, mas em suma, a ideia do ego, né, que é o que? Ele é o equilíbrio que nós temos dentro de nós, né? Somos nós mesmos que administra o quê? Os desejos que nós temos com as realidades que nós temos, né? É aquilo que eu quero com aquilo que verdadeiramente eu posso ter. Quando eu tenho o equilíbrio dessas duas situações, desejos e realidade, eu estou com o meu ego funcionando e equilibrado. Então o ego, na realidade, ele é isso, né? Ele administra os desejos com as realidades.
Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.